Seja muito bem-vindo ao Fala Líder Podcast. Aqui você encontra histórias de lideranças, pessoas que têm uma projeção na cidade delas, no estado, que fala de ferramentas de gestão, ferramentas de lideranças. Aqui você já conhece. Aqui a gente encontra muita história boa e aprende com ela. E hoje nós estamos com uma autoridade, o cara aqui, eu vou falar com você, respirou, gerou 1.000 empregos. Mas antes eu quero falar da Licitar Digital, que é a nossa patrocinadora aqui. A gente oferece esse episódio pela Licitar. Se você quer tecnologia, transparência e agilidade nos seus processos licitatórios, a Licitar é quem vai trazer essa solução. Ela une tecnologia com facilidade de gestão para que seu município esteja sempre transparente, sempre eficiente aí nas relações com os seus fornecedores. Então, mais uma vez, agradecer a Licitar que oferece esse episódio. E hoje a gente está aqui com um cara que a gente tem a honra de ser amigo há muitos anos e acompanhar a trajetória. E hoje, como secretário executivo do Estado, nós somos Chico, um cara que conduz aí as políticas de Estado de desenvolvimento econômico, o nosso amigo Bruno Araújo. Bruno, seja bem-vindo. Valeu, Felipão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí, você que é daqui da terra, de Varginha, né? E hoje está ocupando a pasta de secretário executivo, secretário de Estado, executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico, né? É isso secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico. Isso. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado por ter colocado esse espaço na agenda para conversar com a gente aprender com você e com a sua trajetória. Muito obrigado, viu? Não, Felipe, eu que agradeço, é uma honra poder participar aqui. Aqui em Varginha, né? Sou daqui, né? Como você disse. E poder conversar, mostrar o que a gente tem feito, mostrar o que a gente ainda pretende fazer, né? Sob a liderança do nosso governador Meuzema, nosso vice-governador Matheus Simões. Você conhece muito bem os dois, né? Trabalhou bastante lá também, ao lado deles. Então, estou aqui à disposição para a gente poder trocar ideia e trazer aqui insights para quem for assistir e poder também levar desenvolvimento econômico, cada um para a sua própria cidade e tudo mais. Brunão, olha só. Aqui a gente gosta de começar ali pelo início mesmo ali da carreira da pessoa, né? Ser um cara que é um jovem com uma responsabilidade tão grande de assumir essa parte juntamente com a Mila que é uma grande amiga também, a gente trabalhou junto lá na época da Segov, e levar esse legado que começou lá com o Passalho e toda a equipe, e hoje está fazendo, avançando ainda mais ali no desenvolvimento econômico. Como é que está esse desafio aí? Tudo, a gente vai falar sobre isso, mas como é que começou sua trajetória? Como é que foi lá atrás? Como é que você começou nessa questão de ser um empreendedor e hoje está aí atuando para defender essa classe de empreendedores todos aí no estado? Como é que foi esse aí? Tá, então, o que acontece, Felipe? Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei, mas nunca tinha colocado meu nome à disposição, nem para concorrer, nem para ocupar uma função mesmo. Apesar de já ter tido alguns convites ao longo dos anos, não era uma meta minha de curto prazo. Era alguma coisa que eu tinha colocado para mim para longo prazo mesmo. Eu realmente queria entrar, mas bem mais no futuro, quando eu tivesse aposentado, vamos falar assim, na gestão privada. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, por ter sempre apoiado muita gente, sempre participado muito ativamente da política, aqui no município de Varginha, na região e no estado, principalmente também, acabou de que surgiu esse convite, mas não foi do nada, para poder estar junto lá dentro do governo do estado. Eu primeiro, como você disse, né, sou empreendedor, então trabalho ali desde os 16, 17 anos, que foi quando meu pai, que era comandante da Polícia Militar aqui em Varginha, e meu tio, que era comandante da Polícia Militar em Itaúna, os dois foram para a reserva praticamente junto da Polícia Militar, e em conversas entre eles resolveram montar uma empresa de segurança privada, isso em 2004, 2003, por aí. E aí, a partir do final de 2004, início de 2005, a gente fundou essa empresa, e aí eu já tinha saído do ensino médio, já estava iniciando ali a minha jornada ali para poder trabalhar, e fui junto com eles. Então, desde o início, eu estava desde o dia 1, eu estava ali nessa missão para a gente estruturar essa empresa de segurança privada, e graças a Deus deu muito certo. Então, só nessa empresa a gente gerou mais de 1.000 empregos. Então, assim, e também, além dela, a gente teve uma empresa de serviços terceirizados também, porque anda muito junto.
E eu fui empreendendo também para fora com alguns amigos. Abri uma hamburgueria, um bar de cerveja artesanal também, uma cafeteria de café especial. Organizei eventos aqui na cidade de Varginha. Enfim, sempre nessa parte mais de empreendedorismo. Criei também uma incubadora de startups junto com alguns parceiros. E aí foi praticamente quando veio a pandemia. E o que aconteceu foi que, além da pandemia ter vindo, ali em 2021, que já estava melhorando, depois piorando e por aí vai, que a gente sabe o que todo mundo passou nessa época, nasceu minha filha. Então, e poucos dias depois eu tive uma doença muito grave. Tenho, né? É uma doença autoimune, então eu faço o controle dela, né? Tem que tomar remédio controlado e tudo mais. Só que quando ela veio em 2021, eu já tinha ela desde 2006 ou 2007, ela veio muito forte. Eu tive que internar, fiquei muito mal mesmo no hospital. Eu não soube, na época, fui saber depois, mas que corria até risco de morrer. Para você ter ideia, eu perdi 25 quilos em 40 dias. Então eu estava desnutrido mesmo, não conseguia fazer nada. E é uma doença inflamatória intestinal, como o intestino é o segundo cérebro nosso. Então, assim, para além da parte física, eu estava muito debilitado, a parte mental também estava assim, fiquei acabado mesmo. E aí, por isso, eu tive que dar um pause nessa empresa, nessa incubadora, aceleradora de startups, com os meus parceiros lá, na cafeteria também. Vendi as outras, já tinha vendido antes, na verdade, até pulei essa parte, mas a gente já tinha vendido a empresa de segurança privada em 2019, a de serviços terceirizados também, cafeteria, o bar, enfim. Eu estava só com essa incubadora, mas eu dei um pause em tudo porque eu tinha que me tratar. E ainda com uma filha recém-nascida. E na pandemia. Então foi assim, muito complexo. Tudo isso, demais. E foi mais ou menos uns 6 meses ali de batalha ali, entre piorar, melhorar, piorar, melhorar. Cheguei a internar, tive que receber transfusão de sangue. Então foi um momento muito delicado meu. E nesses momentos que a gente tem de passar por um momento de quase morte, né, vamos falar assim, que realmente foi isso, a gente reflete muito na vida. E como eu tinha sempre essa vontade, já porque eu apoiava muita gente na política, até ajudei a coordenar, né, aqui no sul de Minas inteiro, fui um dos coordenadores da campanha do governador Romeu Zema, que você participou também ativamente, lá em 2018. Então eu já tinha muito contato com muita gente, já estava muito ali, e o pessoal, de novo, 2022 está chegando, a gente gostaria de ter pessoas participando com o seu perfil. E quando eu já estava ali no processo de melhorar dessa doença, ali para agosto, setembro de 2021, outubro, por aí, eu fui conversar com a minha família. Falei, eu tinha uma meta aí de entrar para a vida pública, para a gestão pública, muito no futuro. Só que como eu passei por um momento como esse, e eu não sei o dia de amanhã, não sei se vai acontecer de novo, enfim, vai que acontece de novo, e eu não pude entrar para a gestão pública, que sempre foi um sonho meu. Eu estou querendo entrar agora. Tem o convite do Partido Novo, que eu sempre fui coordenador aqui na região, para eu poder participar mais ativamente. A família ficou um pouco assim, porque a gente não tem histórico na minha família de ninguém que participa da política assim ativamente. Tive meu avô, mas muitos anos atrás, lá em Bom Despacho, que é onde eu nasci. E aí depois todo mundo gostou da ideia, viram que era algo que eu realmente tinha comprometimento ali, que eu realmente queria fazer, e comecei a trabalhar em torno disso. Então, assim, a minha carreira profissional foi toda nesse sentido de empreendedorismo, até esse momento, empreendedorismo no setor privado, né? Até esse momento que eu decidi entrar para a vida pública. Também minha formação acadêmica, tudo nessa área, eu tenho 2 graduações, 3 MBAs, hoje eu estou cursando um mestrado também, sempre na área de gestão. E aí, em 2022, eu participei da campanha como candidato. Não fui eleito, o que não tem problema nenhum, foi a primeira vez, foi uma experiência muito boa. Quem já participou de eleição sabe o tanto que é produtivo, quantas pessoas que a gente acaba conhecendo. E nesse processo, como a principal... inclusive, meu slogan era um emprego para cada mineiro. Então, assim, como é algo que eu já sabia fazer enquanto empreendedor, gerar emprego, gerar renda, empreender, etc., e como eu já tinha também esse trabalho na parte de startups, parte tecnológica e tudo mais, veio o convite do governador e do vice-governador para eu poder, inicialmente, no segundo governo, né, o Zema foi reeleito, assumir a subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E, graças a Deus, deu muito certo. A gente, não só metas, né, você sabe muito bem, o governador e o vice, eles acompanham diariamente as metas que tem para cada uma das áreas. E, graças a Deus, dentro dessa pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de bater todas as metas, a gente ainda bateu recordes no estado. Foi a época que, historicamente, Minas Gerais... está sendo a época que Minas Gerais mais investe em Ciência, Tecnologia e Inovação na sua história. E aí surgiu a oportunidade aí de assumir em 2024, surgiu a oportunidade de assumir secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, lá ao lado do Fernando Passaro, que era o nosso secretário, hoje a Mila.
é o nosso secretário, me convidaram para poder assumir essa função. Então, continuar atuando na ciência, tecnologia e inovação, que é uma área que eu realmente gosto muito, mas amplificar, né? Que agora é todo o desenvolvimento econômico. Eu estou atuando ali junto com toda a nossa equipe, liderados pelo governador Zema, vice-governador Matheus Simões, a Mila, todo o sistema de desenvolvimento econômico. E, graças a Deus, também tem dado certo. Então, tem aí um pouco mais de um ano nessa função. E, assim, o desafio é muito grande, Minas Gerais é gigantesco, mas, graças a Deus, assim como foi antes, não só metas, a gente está batendo todos os recordes lá na secretaria. Pois é, porque assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você falou bem, é recorde atrás de recorde, né? É atração de investimento, é atração de novas empresas. Quando eu estive no governo, eu lembro que eu era um dos maiores vendedores do Minas Livre para crescer, porque eu chegava na frente do prefeito, assim, eu realmente acreditava que aquilo poderia mudar a história do município. Nós vamos chegar lá para falar sobre essa política pública, mas assim, cara, igual no começo eu falei, um jovem e tudo, quem olha, né, você assim, né, olha sua carinha assim, você fala assim, não, o cara tem 20 anos de empreendedorismo, né? Isso. Você passou por todas as etapas do empreendedorismo pelo que o pouco que você falou aqui, né? Você fundou empresas, você vendeu empresas, você teve dificuldades que você teve que abrir mão daquilo ali que você construiu. Então, assim, a vida do empreendedor, ela não é fácil, né, cara? Todo mundo fala assim, não, o empreendedor é guerreiro e tudo, mas é a maior verdade mesmo, porque você tem que vencer um cenário complicado, você tem que vencer burocracia, você tem que vencer a legislação que não ajuda o empreendedor. Então, você passou por tudo isso e aí abriu mão para ir para a vida pública. E, assim, a sua primeira experiência na vida pública já veio com uma derrota, né? Que foi a derrota nas urnas. Mas, assim, quem atua na política e sabe que é uma coisa de longo prazo, sabe que você pode ter uma derrota eleitoral, mas nem sempre uma derrota eleitoral é uma derrota política. Você se lançou, se mostrou para o cenário e isso abriu porta, né? Eu também perdi uma eleição lá. Fui candidato a vereador, perdi, tive muito voto, quase que a gente ganhou, aquela coisa toda. No outro dia você chora, vai para debaixo da cama, né? Dá abraço, né? A mulher, a mãe. Mas aí, depois você começa a mensurar aquilo, né? Às vezes as pessoas aqui estão assistindo, estão receosas de tentar ir para um processo que às vezes tem ali como uma vontade, um sonho, igual você tinha. Você vai, não era aquele momento ainda, você não estava ainda com uma construção, às vezes Deus também não tinha isso para você, alguma coisa assim, né? Para quem acredita e tudo, mas depois já veio uma oportunidade que dava para você atuar tão bem quanto. E a parte de ciência e tecnologia, eu lembro quando você assumiu, a gente foi lá, né? Até levei meu irmão lá para você conhecer, que meu irmão é um cara da ciência, principalmente na área de inteligência artificial, que gosta bastante, que atua bastante. E a gente via que, às vezes, os recursos da ciência e tecnologia eles ficavam muito concentrados em poucas instituições, né? E democratizar isso é importante para movimentar, né, para ter mais oportunidades para quem quer, às vezes, atuar na ciência e não vê um caminho, né, Bruno? Então, assim, a produção científica, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, um cientista e tudo, mas não, é aquela pessoa que está ali na faculdade, se interessa por um assunto e resolve se aprofundar e dar luz àquele assunto ali para ajudar a sociedade de alguma forma, né? Gerar tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência ali na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, que eu considero muito importante. Você me conhece, eu vim de movimento estudantil, também participei de produção científica na época da faculdade, e a gente sabe que essa produção científica que faz realmente o país, o Estado se desenvolver, né? Gerar riqueza. Como é que foi essa experiência lá na Ciência e Tecnologia? Concordo com tudo que você falou, viu, Felipe? Então, assim, o que acontece? Quando a gente assumiu lá, essa pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, até para quem não sabe, está assistindo aí, a gente tem, na Constituição de Minas Gerais, previsto que 1% da receita corrente líquida do Estado tem que ser investido em Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aí, esse ano, vai dar quase 600 milhões de reais. Esse recurso, ele não é a gente que executa, não é o Estado. A gente lança editais,
através da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que é uma vinculada nossa da Secretaria, e esses editais são para alocar esse recurso em projetos de pesquisa, de inovação, enfim, das mais diversas áreas. Porque essa pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é transversal. Todas as áreas da sociedade, não é só do governo, precisam de tecnologia, precisam de inovação, precisam de uma pesquisa. Antes desse microfone existir, teve alguém na bancada pesquisando tudo que compõe ele, esse copo, enfim, tudo antes que a gente tá mexendo aqui, antes você estava numa bancada ali, alguém pesquisando e foi percorrendo toda essa trajetória para chegar no que a gente usa aqui hoje, né? Então, assim, ela é para tudo. Então, para qualquer coisa que a gente pensar, precisa ter investimento nessa área. E o que acontecia? Historicamente, em Minas Gerais, esse recurso ele era utilizado, primeiro, nem era de 100%, os governos anteriores, todos os governos que passaram, eles não executavam 100% desse recurso, e quando executavam, era praticamente concentrado só nas universidades públicas aqui do estado. E o que não tem problema a gente investir nelas, pelo contrário, a gente está investindo ainda mais nelas agora do que era investido antes, para você ter ideia. Então, assim, é muito importante investir sim nas universidades públicas, mas até porque Minas Gerais, para quem não sabe, é o estado que tem o maior número de universidades públicas no Brasil. A gente tem 19 universidades públicas, só que a gente também tem centenas de universidades privadas, outras centenas de instituições de pesquisa no estado, instituições de ciência e tecnologia, que são as ICTs, né? E empresas também, cooperativas, que também desenvolvem pesquisa, também desenvolvem inovação, tecnologia, tem seus setores de P&D, ou se for menor, ela própria ali faz com a gestão dela ali. Então, assim, o que a gente fez? Sob a liderança do governador Meuzema, nosso vice-governador Matheus Simões, a gente pegou esse recurso e, número 1, passou a executar 100% dele, o que não acontecia antes. Então, todos os anos, dos últimos 3 anos aí, desde que eu estou lá, 23, 24, agora 25, já está pronto para acontecer de novo, a gente executou 100% do recurso. Só que não é só quantidade, a gente também quer qualidade. Então, a gente amplificou os editais de forma que todos pudessem participar. Para você ter ideia, para ficar claro, né, que a gente não tirou dinheiro das universidades públicas, teve um reitor de uma universidade pública que mostrou para mim que hoje 85% do recurso para pesquisa que tem dentro da universidade lá é do Estado, mesmo sendo uma universidade federal. Mas 85% é a gente que está alocando lá dentro. Então, a gente está apoiando muito mais do que sempre foi apoiado historicamente, toda essa base científica que a gente tem aqui em Minas Gerais, só que a gente abriu as portas também para as empresas. Um exemplo é o Compete Minas, que é um edital que a gente faz, que é para empresas que quiserem inovar, e, graças a Deus, tem dado muito certo. Então, assim, a gente acabou de encerrar o ciclo desse ano aqui do Compete Minas, e para você ter ideia, a gente recebeu o número de projetos que a gente recebeu nesse edital sozinho foi maior do que os outros 3 editais que a gente lançou dele antes. Por quê? É uma questão cultural. Então, assim, culturalmente, historicamente, não existia esse recurso para as empresas, então praticamente ninguém sabe que existe. O que a gente fez? A gente, desde o primeiro, a gente começou a fazer essa quase vendedor mesmo. Saiu de cidade em cidade, evento por evento, visitando empresa, falando que existe e começando a abrir a cabeça das empresas. Tem dinheiro para inovar, eu tenho certeza que você tem um projeto de inovação aí debaixo do braço, falta dinheiro, falta tempo para poder executar e a gente pode colocar isso para você. E começou a dar muito certo agora. Então, assim, não é algo que no primeiro vai dar certo, no segundo, mas agora a gente está vendo que está dando muito certo. E não só as empresas utilizarem esse recurso do Estado, mas elas abrirem a cabeça para investirem elas próprias em inovação, e outros fundos também. Existem fundos internacionais, nacionais, tem esse nosso que a gente está executando com 100% do recurso e com muita qualidade, mas a gente abrir a cabeça das empresas, dos empreendedores, né, como eu sou empreendedor também, para investir nisso, porque não adianta. Hoje o maior problema do Brasil em competitividade no mundo é produtividade. Um brasileiro produz, ele representa 23% do que um americano produz. Então, assim, a gente precisa de mais do que 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Por quê? Com certeza, boa parte disso é educação, que passa por ciência, tecnologia e inovação, investimento em inovação, investimento em tecnologia, ficar mais produtivo. Então, assim, a gente quer abrir a cabeça das empresas para fazer essa mudança cultural, investir em inovação, investir em projetos assim, porque elas vão ficar mais competitivas. E é por isso até que esse edital chama Compete Minas. Mas, para além delas, as universidades também. Porque o que a gente quer com isso tudo, para concluir, é fazer a tríplice hélice girar, que a tríplice hélice é governo, academia
e setor privado. E, graças a Deus, tem dado certo. Mas, como envolve mudança cultural, a gente sabe que nesse curto prazo a gente está conseguindo fazer todo mundo trabalhar, todo mundo pensar melhor nisso. Mas no longo prazo o que a gente quer é ver essa tríplice hélice girar de verdade. A gente vê a academia produzir conteúdo que realmente vai chegar na sociedade. E a melhor forma de fazer isso é estar em parceria com o governo e com o setor privado. Então, a gente abrir as portas da academia para as empresas estarem lá dentro, abrir a porta das empresas para as universidades estarem lá dentro e o governo fomentando tudo isso. Então, assim, graças a Deus, a gente está vendo que nesse curto prazo está dando muito certo, mas a meta para a gente realmente fazer uma mudança do país, uma mudança do Estado, realmente tem que ser no longo prazo. E eu realmente estou botando fé que isso vai acontecer. Cara, e eu fico assim, feliz de poder acompanhar isso de perto. Porque quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu queria ter mais oportunidades em desenvolvimento de ciência e tudo, mas não conseguia. E aí eu via lá, eu estudava na PUC, universidade privada, que ainda assim já é mais... Isso, é mais, né, nessa questão de ciência, é mais avançado. Mas as coisas só aconteciam na UFMG, sabe? Eu ficava olhando aqui e falando, caramba, né? Queria ter alguma coisa parecida. Até que um dia eu falei assim, quer saber? Vou começar a participar dos editais da UFMG, que é só para aluno da UFMG. Vou mandar meus negócios lá no e-mail. Comecei a mandar e, por minha surpresa, eu fui selecionado para um deles. Nem tinha processo para fazer isso. Eles tiveram que criar um processo novo lá dentro da PUC, lá do meu curso, né? Para eu conseguir fazer a iniciação científica na UFMG. E aí, eu ficava pensando no seguinte sentido. A universidade... A Universidade Federal, a Universidade Pública, ela ocupa um papel de extrema importância na nossa sociedade, de avanço tecnológico, avanço científico, acadêmico. Porém, o que a gente viu ao longo dos últimos 20 anos foi uma ocupação das pessoas que às vezes não tinha aquela oportunidade de passar numa federal, que existe uma preparação muito grande, que talvez na trajetória da pessoa ela não teve essa oportunidade, ela vai para a privada. Chega na universidade privada, a pessoa começa a se desenvolver e querer aprofundar. E aí você não via muitos editais, né? Então, ela talvez ficava muito concentrado num flanco só que outro perfil de pessoa que estava em outras universidades, que eram as particulares, né? A pessoa estuda de manhã, trabalha à noite, não tem todo aquele tempo para conseguir se dedicar ao conhecimento acadêmico, como às vezes uma federal tem, né? Aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, tá aquela confusão. A pessoa tem que trabalhar de manhã, e estudar à noite, difícil. Então, assim, eu fico feliz de ver isso acontecer, porque realmente essa democratização de visões faz parte do cerne da ciência. As ciências são visões diferentes em relação ao mesmo objeto, que aí a hora que você ilumina ele todo, você chega lá e consegue entregar uma coisa diferente, né, para a sociedade. Então, fico muito feliz de ver isso acontecer e parabéns, cara, porque realmente quem está lá na universidade tem essa dor, sabe? E ainda incluir as empresas, porque as empresas já estão num outro patamar de atuação. E esses três juntos, eu acho que é o que gera desenvolvimento. Né? Tecnologia é o que gera desenvolvimento. Você pega produto bruto, transforma ele, faz uma coisa melhor, que gera uma solução prática para as pessoas e vende aquilo mais caro. É isso que desenvolve, né? E assim, Bruno, daí você pulou lá para a Secretaria de Estado como secretário executivo, né? Secretário executivo para secretário executivo, né? Verdade. Trabalha bastante, né? Nossa Senhora. O pau quebra pro nosso lado, né? Todo dia. Mas o Tenente Melo teve aqui, falou de muita coisa que às vezes a gente nem sabe direito. Falou de Itajubá, a indústria bélica que tem lá em Itajubá, que é uma coisa interessantíssima, né? A fábrica de helicópteros, e diversas coisas que a gente vê que desenvolve. Aqui tem muito prefeito que assiste, sabe? E a gente sabe que uma cidade, para ter aquele desenvolvimento, as melhores cidades são as cidades que tem empresa, né? Que tem indústria, que tem riqueza acontecendo lá. Cidades que às vezes não tem isso, a gente vê, é muito comum nós vermos que a prefeitura é o maior empregador da cidade. Isso vai sugando recursos. Quando tem empresa, quando tem indústria, as empresas fazem esse papel de absorver a mão de obra e ainda gera impostos que gera riqueza para as prefeituras e isso volta em política pública. Então, o grande chave de desenvolvimento das cidades é a produção de riqueza.
E assim, a gente tem hoje o Minas Vive para Crescer. Uhum. Eu queria que você falasse em que pé que tá o Minas Vive para Crescer. Tem muito tempo que a gente está aí caminhando nesse sentido. Quando a última vez quando eu vi, que eu estava ali no governo ainda mais da metade, ou metade ali mais ou menos já estava. Uhum. E agora tem um novo programa que eu queria que você falasse dele também, de tecnologia. Mas como é que tá essa parte lá? Como é que tá essa questão de atração de investimentos, os números? Como é que tá atualizado? Porque é recorde atrás de recorde, né? Às vezes a gente fica perdido. Não, combina bem, pois é. Mas vamos lá. Então, assim, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem 4 subsecretarias. Então, tem a de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu já falei um pouco mais sobre ela aqui, né? Hoje, o nosso subsecretário Lucas Mendes também fazendo um trabalho incrível. Na Subsecretaria de Liberdade Econômica e Empreendedorismo, Tenente Melo, que é o nosso subsecretário, que esteve aqui, né, que você citou. E aí, dentro dessa, a gente tem o Minas Livre para Crescer e várias outras ações. Mas falando um pouco sobre o Minas Livre para Crescer, você sabe muito bem, né, você atuou dentro do primeiro governo. O governador Zema lançou em 2020, se não me engano, o programa, e a partir de 21 os municípios começaram a aderir. E em Varginha, inclusive, foi o primeiro município a aderir ao Minas Livre para Crescer lá em 2021. O Passaro veio aqui com o Zema, eu lembro, estava lá, não estava no governo ainda, mas participei. Se bobear, você veio junto também, né, Felipe? Não, esse eu não vi. Não? Não, fico triste, mas assim... Mas foi um momento espetacular, porque... Para quem não entende, é a gente levar a liberdade econômica, e é isso. E é exatamente o que você falou. Para qualquer município que quiser desenvolver, já que tem muitos prefeitos assistindo, fica esse convite. Quem ainda não tem o Minas Livre para Crescer, levem para vocês, gente. A gente tem uma lei federal que regulamenta, a gente tem lei estadual, e lá na secretaria a gente tem uma equipe pronta para ajudar vocês com minuta de lei municipal, com minuta de decreto municipal, para vocês poderem implementar a lei de liberdade econômica do município. Hoje a gente já tem mais de 570 cidades mineiras que fazem parte, então isso torna o nosso programa o maior programa do Brasil de liberdade econômica. Então uma das ações, uma das principais ações que a gente tem dentro do Minas Livre é apoiar as prefeituras, para elas levarem para si, passar o decreto, passar a lei. Mas aí o que a gente viu? Só passar a lei, só passar o decreto não estava surtindo tanto efeito assim. A gente tem que fazer a lei funcionar. Então a gente criou formas para isso poder acontecer de maneira mais eficiente mesmo. E, de novo, tem que ser com tecnologia. Então a gente tem uma tecnologia hoje que é disponibilizada para as prefeituras através da JUSENG, a Junta Comercial do Estado. O Sebrae apoia na implementação. Hoje a gente tem quase 80 municípios que já aderiram, que é a Rede Sim Mais Livre. O que ela faz? Simples. Um dos itens da Lei de Liberdade Econômica está lá a dispensa de alvará para empresas que têm os quinais ali, né, as atividades econômicas de baixo risco. Hoje, Minas Gerais, são 915 atividades de baixo risco. E a gente está trabalhando todo dia para aumentar esse número. E vai aumentar. Pode anotar aí, com certeza a gente vai aumentar até o final ainda do governo. Tem tempo para isso ainda. O que isso representa? 72% das empresas de Minas Gerais hoje não precisam mais de alvará para funcionar. Então, ela, com o contador, ela fez lá a solicitação, ela já está liberada, ela está dispensada do alvará para funcionar. Só que, para isso funcionar melhor, a gente viu que precisava de uma tecnologia para fazer esse momento ali da dispensa. Então, não estava sendo automático essa dispensa. Então, a gente conseguiu essa tecnologia, ela é implementada na prefeitura, e com isso, na hora que o contador lança lá os dados da empresa, se está naqueles 915 quinais, imediatamente ela já está liberada para funcionar. Então, você não tem que ficar esperando 1 mês, 2 meses, para poder finalmente abrir a empresa, começar a gerar emprego. E isso, muitas das vezes, principalmente para o pequeno, 2, 3 meses esperando, pode significar que ele nem vai abrir empresa mais. Porque ele já alugou um espaço, ele já está pagando salário de funcionário, mas não está podendo vender ainda. Às vezes, o cara até quebra antes disso. Então, a gente conseguiu fazer todo esse trabalho para fazer acontecer de forma mais acelerada. Para além disso, a gente está trabalhando também na aprovação tácita automatizada. Eu, você, todos os cidadãos, a gente tem prazos com o Estado, prazos com a União, prazos com a Prefeitura. Se a gente não cumpre, o que acontece no prazo? É multa, enfim, tudo de errado pode acontecer. E quando o Estado não cumpre, o que acontece? Nada. Se a gestão pública não cumpre com o empreendedor, com o cidadão, com o prazo que ela tem legal, está lá previsto em lei, ela simplesmente atrasa e vai atrasando. 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. O que a aprovação tácita acontece? Hoje já está na lei também, ela já deveria estar sendo aplicada, mas a gente vê que não está acontecendo tão bem. A gente está trabalhando agora para ter um sistema pronto para isso, que vai fazer o quê? Você abriu lá um processo com o Estado, o Estado tem 60 dias para te retornar, não retornou no dia 60, no dia 61 você vai receber autorização para trabalhar. Não precisa esperar mais o fiscal para ir aí olhar, não, conferir se o que você está falando é verdade, pode trabalhar, pode gerar emprego, pode gerar nota fiscal, que depois, é claro que isso não vai eximir você de ser fiscalizado, né? Isso acontece a qualquer momento, mas já pode trabalhar, não precisa esperar não. Então são várias as ações que a gente destrava a economia do Estado
e agora também dos municípios de forma muito mais eficiente, com sistemas, com tecnologia. E a gente está muito empolgado com isso, porque desse ambiente de negócios, a gente está vendo surgir muitos negócios. Porque o que acontece? É o que você falou, perfeito. A gente tem números para provar, a gente tem isso são números gerados por instituições internacionais que países que têm mais liberdade econômica evoluem mais, em todos os sentidos. Economicamente falando, é óbvio, né? Porque a empresa vai trabalhar mais rápido, melhor, vai gerar mais emprego e tudo mais. Só que também o IDH melhora, então a qualidade de vida nas cidades, a qualidade de vida melhora nas cidades onde é mais livre para quem quiser empreender, e o meio ambiente também, porque a gente está nessa pauta de ESG forte, então a gente, com a liberdade econômica, deixando o povo trabalhar, a gestão pública desburocratizando, que é outra das ações que a gente faz no Minas Livre, ela deixando mais fácil para quem quiser empreender e mais barato também, o que acontece? Desenvolve economicamente aquela cidade, socialmente, vai ter a qualidade de vida melhor e o meio ambiente também. Porque muita gente fala, não, para desenvolver tem que desmatar, etc. Nada disso. Os países que têm liberdade econômica maior e tudo mais, elas também preservam melhor o meio ambiente. Então, com esse programa, a gente sabe que a gente está atacando todas as áreas que precisa para o desenvolvimento acontecer. E o que isso é importante? Dentro dessa subsecretaria que está focada muito no micro e pequena empresa, tem dado muito certo, porque quem mais gera emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas. Para além dela, a gente tem a subsecretaria de atração de investimentos e cadeias produtivas, Daniel Medrado, nosso subsecretário, que trabalha muito linkado a Invest Minas. Antigo INDE, né, para quem é mais antigo. Mais antiga. Eu falava índio, até hoje eu falo índio. Sabe? Muita gente ainda igual fala velho, índio. não sabe, não muda o nome. Mas é muita gente. Então, o Invest Minas é só mudança de razão social, porque é algo mais global. O mundo inteiro fala desse jeito. Vou falar com a Invest Nova York, com a Invest Dubai. Então, Invest Minas, na média, a gente atraía cerca de 11 bilhões de reais por ano de investimentos para Minas Gerais até 2018. 19 para frente, a partir do Romeu Zema e Matheus Simões, a gente está atraindo mais de 80 bilhões de reais por ano. Então, a gente multiplicou por 8. É um número absurdo. Então, assim, a gente acabou de atingir um marco histórico. Nesses 6 anos e meio de gestão, já foram 500 bilhões de reais atraídos para Minas Gerais, meio trilhão de reais atraídos para Minas Gerais. Isso é um número absurdo. Então, assim, a gente atuando ali no micro e pequena empresa, que vai ajudar as grandes que estão chegando aqui no estado também, apoiando com ciência, tecnologia e inovação, colocando elas para ficarem mais eficientes, através do trabalho que a gente faz também. E com isso tudo, a gente ter todos esses números. Porque a gente precisa de um ambiente de negócio favorável, e a gente está trabalhando para isso, e a gente também precisa de investimentos estruturantes, que também a gente faz no sistema de desenvolvimento econômico, que a gente pode até abordar um pouco melhor depois. Mas com isso a gente chegou nesses 500 bilhões e o principal número nosso, que a gente acabou de atingir no último CAGED, também de 19 para cá, 1 milhão e 24 mil empregos gerados em Minas Gerais. 1 milhão. Mais de 1 milhão. Coisa. É a meta. Todas as secretarias, a gente tem metas lá, né? A gente tem metas e pequenas metas, vamos falar assim, para cada projeto, mas a grande meta nossa sempre foi essa dos empregos. E a gente acabou de atingir. Era chegar até 2026. A gente chegou bem antes, graças a Deus, e graças ao trabalho, né, do governador, do vice-governador, toda a equipe. A gente conseguiu chegar bem antes. E isso é só para todo mundo entender. É 1 milhão de novas carteiras de trabalho. A gente não está falando aqui desses outros cálculos que muita gente faz aí, não. A gente, em 19, quando o Zema e Matheus Simões assumiram, era cerca de 4 milhões de carteiras assinadas. Hoje são mais de 5 milhões de carteiras assinadas no estado. Então é algo histórico, nunca aconteceu antes, provavelmente não vai acontecer de novo. E a reflexão que a gente sempre convida todo mundo a fazer é 1 milhão de empregos a mais num país já faz toda a diferença. Mas para um estado com 21 milhões de habitantes, é a mudança da realidade do estado. E por isso que a gente tem visto tudo acontecer. E é exatamente o que você falou, Felipe, para poder concluir essa parte aqui. E para os prefeitos que estão assistindo. Todo esse investimento que a gente tem feito em deixar os empresários, deixar o empreendedor trabalhar, quem quer empreender, abrir mais facilmente, poder gerar emprego mais rápido, no final do dia vai gerar mais impostos, que a gente vai, com isso, poder colocar mais investimentos em ciência, tecnologia e inovação, em estradas, que em Minas Gerais agora a gente está voltando a ser o principal hub logístico do país. Voltando não, né? Se tornando o maior hub logístico do país. Todos os investimentos em saúde, que é a área que se atua diretamente hoje, muito bem, diga-se por sinal, né? Todo mundo elogiando muito o seu trabalho. Então, assim, não tem outro jeito. Não adianta o governo ficar querendo aumentar imposto e acabou. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer mais gente abrir empresa, mais gente gerar emprego, e com isso, naturalmente, vai vir mais recursos para o governo poder investir. Então, assim, a conta é simples. E por isso que a gente faz o convite para o prefeito. Passa a lei de liberdade econômica, deixa o ambiente melhor para negócios, deixa mais gente que quiser empreender na sociedade, porque pode ter certeza
que no curto, médio e longo prazo, isso vai dar certo. Bruno, e assim, quando você explicou muito bem toda essa dinâmica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o que a gente vê é o seguinte: o empreendedor, o que ele precisa para ele conseguir avançar? Ele precisa do trabalho dele, lógico, mas assim, em relação ao Estado, ele precisa que não atrapalhe ele, pelo menos, que ajude, que cumpra os prazos, essa coisa toda. Aí tá lá, o cara vai fazer uma empresa, um galpão ali, que vai empregar 100 pessoas. Aí ele vai olhar para uma cidade, tudo desburocratizado, tudo coerente com a legislação estadual, aquela coisa que ele é praticamente seduzido a chegar lá. Né? O prefeito, só dele estar preocupado com isso, a pessoa o empreendedor já entende que é um prefeito amigo do empreendedor, que vai fazer com que o empreendedor chegue lá e gere empregos, melhora a vida da cidade. Aí olha pro outro lado, tá lá aquela legislação antiga, aquela legislação desatualizada. Por mais que o prefeito tenha a melhor das intenções, o empreendedor vai olhar o lado dele. E por quê? Porque ele quer desenvolver, ele quer gerar riqueza. Então, quanto menos amarras, quanto menos atrito ele tiver para isso, é melhor. Então, por que Minas gerou 1 milhão de empregos, trouxe meio trilhão de investimentos, e talvez um estado ali do lado ali não aconteceu a mesma coisa? É porque o grande empreendedor, o cara lá do Mercado Livre, o cara do Boticário que chegou aí, o cara olha assim e fala assim, ali em Minas é um ambiente amigo, né? Então eu vou para lá. E no âmbito municipal é a mesma coisa. Então, assim, os prefeitos que ainda não aderiram ao Minas Vive para Crescer, vou voltar ao meu tempo de governo aqui para fazer um pedido. Faça adesão. Sim. Vai lá quase que eu falei Índia aqui. Vai lá no Investe Minas. Vai lá, a porta está aberta. É a secretaria de todas que eu vejo que é a mais acessível. É muito fácil você conseguir marcar. Pelo contrário, vocês vão atrás dos empresários, né? Eu faço propaganda, corre atrás, vai na China, vai não sei aonde para trazer o povo. Então, assim, é muito importante que avance nisso, né, Bruno? Bruno, e deixa eu te falar uma outra coisa, que assim, aqui a gente gosta também de fazer um diagnóstico ali do que seria essa questão da liderança. Você é um cara que você começou sua trajetória de liderança não só ali na área empresarial, você também foi da Demolei, um cara muito respeitado, a turma toda te conhece, teve sua trajetória toda. O que você enxerga? E teve um hub de aceleração de startups, né? Então, assim, outra coisa também, que você deve ter encontrado várias pedras a serem lapidadas. E o que seria uma característica que você olha assim e você fala, não, isso aqui são características de uma boa liderança, de um bom líder, ou talvez o que você usa, o que você acha que você, né, olhando para dentro, assim, não, isso aqui é uma característica minha que eu acho que me ajuda muito a ser o líder que sou hoje. Até para as pessoas entenderem aí o que sua visão em relação a isso. Não, ótimo. Então, assim, o que acontece? Por que eu criei essa incubadora com alguns parceiros aqui? Como eu te disse, né, a gente abriu várias empresas, graças a Deus deu muito certo todas elas, e a gente, não foi nem que a gente buscou vender. Chegou pessoas querendo comprar e meu pai até brincava assim, que a gente só não vende mulheres, crianças, porque não acha comprador. É lógico que é piada, né? Mas, Não, em preço o destino dela são 2, né? Ou você fecha ou você vende. Então, assim, tem gente que prefere vender, tem gente que vai levar até um dia que vai fechar, né? Então, assim... a gente não estava buscando isso, mas surgiu boas propostas, que seriam boas, tanto para a gente como para quem estava comprando, que são empresas, né? Até hoje todas elas existem, muito bem estruturadas. E também é bom a gente garantiu que seria bom para os funcionários, que seria bom para os clientes, tudo mais no processo de compra. Então, assim, o que acontece? Com essa experiência que eu tive de criar boas empresas e chegar até o ponto da venda, né? Veio essa ideia de montar essa incubadora de startups, que é para ajudar pessoas a fazerem a mesma coisa. Criar uma empresa do zero, e aí a gente entraria com toda a parte de gestão empresarial, marketing, etc. Os outros parceiros entrariam com a parte contábil, com a parte de jurídica e por aí vai. E, lógico, atrair investimentos para essas startups, para elas poderem trabalhar e tudo mais. Então, assim, qual que foi a pegada aí? Foi poder falar assim, cara, eu já tenho experiência nisso, não só eu como os outros que estavam juntos. Vamos fazer isso agora para outros? Vamos dar oportunidade para outros fazerem também? E graças a Deus deu certo, mas claro que como mudou tudo, como eu disse antes, né? Eu acabei essa empresa, essa incubadora, aceleradora, esse hub, né? Eu deixando ele de lado,
desativei por causa da função que eu assumi no Estado. Falei, não vou trabalhar com isso, porque senão pode dar algum conflito de interesse, prefiro não fazer. Hoje a minha empresa ainda funciona, né? Ela faz gestão de marketing, consultoria, né? de gestão empresarial como um todo. Mas é meu sócio que toca tudo, porque eu não tenho o menor tempo de poder estar ali junto. Mas por que eu falei todo esse histórico aqui para chegar nesse ponto da sua pergunta? O líder, eu acho que ele tem que, boa parte do que ele tem que fazer é ensinar. Assim, ele passou por aquilo e depois retransmitir aquilo que ele aprendeu com o que ele viveu. Porque a gente sempre fala, liderar por palavras realmente ajuda, mas quando é por ações, quando é pelo exemplo, aí assim muda completamente o cenário. Então, acho que é muito importante para o líder, número 1, ouvir as pessoas que ele está liderando, ouvir o ambiente, os stakeholders, né, que todo mundo conhece, né, que são todo mundo ali que influencia ali de alguma forma o seu círculo, né? Não vou falar só de empresa, não. Então, ali, sua vida, todas as pessoas que influenciam de alguma forma, ouvir muito bem e saber que aquela pessoa que está falando, aquela entidade que ele está convivendo de alguma forma, aquela instituição, ela tem uma outra vivência, ela tem outras opiniões, ela tem outros pensamentos. Respeitar, então, esses pensamentos. E daí, depois de ouvir muito bem, respeitando todo mundo que está junto dele no processo, aí sim você formar o processo, a parte de liderar. Aí você vai falar, você não ser o primeiro a falar. Vamos ouvir primeiro. E com isso, você formar grupo. Porque eu não vejo líderes que o lobo solitário. Eu não acho que funciona no longo prazo. Pode até ser que no curto prazo dá certo. Não, eu aqui sozinho, vou desbravar tudo aqui, matar no peito e vou fazer dar tudo certo. Pode dar? Pode, mas eu acho que é muito curto prazo. Se for algo para longo prazo, eu acho que tem que ser grupo. A pessoa tem que pensar em grupo. Então, assim, às vezes você como líder tem que ceder alguma coisa que você pode até ter certeza ali na sua consciência que você está certo. Eu vou ceder pelo grupo aqui, eu vou fazer do jeito que o grupo está falando. Depois, se for o caso, se der errado, a gente reconstrói. Se der certo, ótimo, vou reconhecer. Então, acho que é muito pensar em grupo. Não é pensar sempre no próprio umbigo, não. Pensar em todo mundo que estiver junto com você para você poder fazer aquilo ali, vocês todos juntos crescerem. Então, acho que a principal característica tem que ser essa, pensar no grupo. Pensar em si, claro, mas pensar no grupo. Eu acho que essa é a principal característica que qualquer pessoa que queira liderar, ela tem que colocar como prioridade. E assim, você teve a sorte, assim, você teve o privilégio de conviver com vários líderes, né? Porque você era um, e aí cada sementinha que estava nascendo ali, às vezes uma coisa mais robusta e tudo, mas cada um você via isso, né? Então, assim, eu concordo muito com você. O líder é aquele que aponta o caminho, mas como que você aponta o caminho que as pessoas vão caminhar naquele sentido se elas não confiam realmente em que você sabe o caminho a ser seguido e nem sempre você simplesmente sabe, né? Um lampejo, aquela coisa. Não, você avalia o sentimento do grupo ali e vai até onde que é a meta, onde que é o objetivo, para caminhar todo mundo junto, né? Então, assim, isso é muito importante mesmo. O ouvir, o entender o cenário, entender qual que é o sentimento das pessoas e caminhar nesse sentido. Você falou uma coisa muito importante. Por vezes, a gente tem que ceder mesmo pelo grupo, por várias situações. Então, é muito importante, né? E o fato dessas empresas estarem vivas até hoje deve te dar um orgulho danado, né, cara? Não, demais. Né? Gerando emprego até hoje. Pois é. E as cidades do futuro, Bruno? É um caminho de fomento à tecnologia. Eu acho que quem não tiver, gestor que não tiver atento às transformações tecnológicas, realmente a cidade vai sofrer bastante, porque tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa que vai realmente mudar a estrutura como a gente vê hoje, né? Essa questão da inteligência artificial, várias coisas. Então, assim, a gente não sabe direito onde que vai dar isso, mas, ao mesmo tempo, se a gente não acompanhar e não se adaptar às mudanças, vamos ter muita dificuldade. E o governo já está atento a isso, né? Então, assim, conta um pouco aí dos Cidades do Futuro. Conto. O que acontece? A gênese dele foi o HubGov primeiro, né? A gente está fazendo, né? Mas é o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina. A gente lançou ele ainda em 23, começou a executar em 24 e agora ainda está acontecendo. O que é isso, inovação aberta, para quem não sabe muito bem? É simplesmente o seguinte, para gestor público aqui,
para fazer uma compra pública, tem que ser todo aquele processo de licitação, etc., com o marco das startups, com a lei da inovação federal, e depois que a gente desceu, né, a nível de estado e município, isso facilita para os gestores públicos contratarem tecnologia de formas diferentes, não só o processo de licitação padrão, mas outros processos diferentes. Um deles é a inovação aberta, que é o quê? Ao invés de você, igual qualquer licitação, você vai listar, eu preciso de um copo assim, assim, assado, de todos os detalhes, mínimos detalhes para poder fazer ali aquela licitação. No caso da inovação aberta, você simplesmente lança um desafio. Olha, vou dar um exemplo, né? Que muita prefeitura ainda está buscando resolver esse, no estado a gente já resolveu. Eu tenho o desafio de acabar com o papel no dia a dia aqui dos documentos aqui da prefeitura. Só isso. Você vai escrever isso, você não precisa escrever mais nenhum detalhe. Com esse edital de inovação aberta, você lança vários desafios e aí empresas, startups, pesquisadores, universidades, etc., eles chegam e falam, opa, eu sei resolver esse problema seu. Aqui, ó, com essa tecnologia aqui, com esse desenvolvimento aqui, faça assim, legal, faça assado. E isso dá muito certo no setor privado. Perspectiva, né? Facilita muito a contratação. No setor privado isso já acontece muito. Grandes empresas, principalmente, fazem muito isso. E a gente trouxe para o governo de Minas de uma forma muito grande. Assim, a gente já está trabalhando para lançar o novo HubGov, que deve ser no ano que vem, mas de uma forma mais direcionada, vamos falar assim. Por quê? A gente fez isso com um movimento com todas as secretarias do Estado. A gente explicou para todas elas como funcionava, pediu para elas mandarem os desafios delas e a gente levantou mais de 250 desafios da gestão pública de Minas Gerais que poderiam ser resolvidos com tecnologia. Só que para fazer a gestão dessa quantidade de desafio público é quase impossível, porque o que acontece? Você está lá na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, e tem 5 desafios. Para os seus 5 desafios, para cada um deles, tem 10 pessoas que sabem resolver para você, por exemplo. Então, você tem que reunir com 50 pessoas para poder olhar isso. Para avaliar fica difícil. E a gente teve que participar de todas. Então, a gente teve que intermediar os 250 desafios de todos os órgãos. Então, foi assim, quase humanamente impossível. Então, a gente quer fazer ele agora com bem menos desafios de cada um dos órgãos, mas a gente vai fazer de novo, porque deu muito certo. Com isso, a gente traz para dentro da gestão pública a visão de fora. É aquela velha história você está dentro da floresta, você está vendo o problema aqui, né? A árvore aqui. Você está fora da floresta, você está vendo o problema do alto, então você está vendo todas as árvores. Quem que está certo e quem está errado? Nenhum está errado. Cada um tem uma visão diferente. Então, assim, a gente poder trazer empresas, startups, universidades para resolver problemas nossos, simplesmente a gente vai ter uma visão diferente daquele mesmo problema e poder resolver de formas muito melhores. Então, assim, deu muito certo, está dando muito certo. E aí o vice-governador Matheus Simões que encomendou da gente ações também para poder apoiar os municípios a terem essa mesma tecnologia, poderem desenvolver melhor tecnologia. E como é que foi a construção para chegar no que é o produto Cidades do Futuro hoje? A gente pegou essa ideia do HubGov e de tudo que a gente estava fazendo para o Estado. Tem um dado para quem não sabe. Em 19, quando o Zema e o Matheus Simões começam, a gente tinha cerca de 40% dos serviços digitalizados no Estado. Hoje a gente tem mais de 80%. Então a gente fez uma transformação digital de Minas Gerais. Os serviços públicos do governo de Minas, mais de 80% deles hoje são digitais. Isso fica muito mais rápido, muito melhor, muito mais funcional, mais transparente, fica melhor para o cidadão, para todo mundo. Só que vários municípios não têm essa realidade. Eles têm tecnologia super defasada e têm dificuldade de poder contratar, de poder ter novas tecnologias. Estava na nossa mesa, então, além disso que já tinha acontecido, essa demanda aí do vice-governador. E aí a gente pensou, cara, vamos trabalhar então para criar metodologias de cidades inteligentes, que é outra pauta que está toda hora alguém falando e a gente não conseguia construir de uma forma mais estruturada. Então a gente pegou toda essa metodologia de cidades inteligentes, isso que a gente já tinha feito do HubGov e juntou para criar o Cidades do Futuro. Que inicialmente também tinha até uma outra iniciativa que estava acontecendo lá, era da gente levar um pacote de inovação para os municípios. Tipo o Minas Livre para Crescer era antigamente, que era só a lei e o decreto. Hoje tem muito além disso, a gente também estava construindo isso. Então eram várias ações isoladas que a gente juntou tudo no pacote. Então, para resumir, a gente tem 2 grandes objetivos dentro do Cidades do Futuro, que é, número 1, deixar a prefeitura mais tecnológica, e número 2, deixar o ambiente de negócio daquela cidade melhor para quem quer investir em tecnologia. Não só empresas de base tecnológica, mas qualquer empresa que queira crescer em tecnologia, em pesquisa e inovação também. Então, esses são os 2 grandes objetivos. E para isso a gente tem 5 pilares. Um deles é o pacote normativo, então a gente tem várias minutas de projeto de lei, minutas de decreto, que a gente entrega para a prefeitura e não só entrega e fala, passa aí, a gente tem aulas sobre isso, a gente explica como é que funciona cada um desses. E a gente sabe que se as prefeituras passarem exatamente aquilo que a gente está entregando, elas vão ter o melhor que tem no Brasil hoje de regulamentação para a tecnologia, para dentro e para fora da prefeitura. Então vai liberar a prefeitura, por exemplo, para fazer um programa de inovação aberta, mas vai liberar para empresas que queiram investir em tecnologia na cidade também. Então primeiro é o pacote normativo, tem um diagnóstico
que a prefeitura responde várias questões bem no início do programa e depois, ao longo do tempo também, daqui 1 ano, 2, para ver a evolução dela. E com esse diagnóstico, a gente entrega para ela, porque o prefeito pode, muitas das vezes, ter uma ideia de eu quero investir nisso aqui, na base de tecnologia aqui. Mas na hora que a gente roda o diagnóstico com a prefeitura participando ativamente, porque é ela que gera os dados, a gente fala, prefeito, tudo bem, isso aqui é importante, mas olha aqui, isso aqui é mais urgente, isso aqui vai gerar um impacto maior, até para ele poder tomar uma decisão mais acertada ali do que ele vai fazer de investimento em tecnologia. Então, esse seria o segundo. Estou falando primeiro, segundo, mas não tem uma ordem, não. Se for botar uma ordem, primeiro é o diagnóstico. Mas, enfim, tem esses dois aqui. Além disso, tem a parte de infraestrutura em cidades inteligentes, que a gente não coloca dinheiro, porque aí é um dinheiro sem fim, se a gente for colocar para o estado inteiro, mas a gente mostra para as prefeituras como investirem em infraestrutura de cidades inteligentes. Então, a gente mostra, que, até baseado no diagnóstico, a gente mostra o que a prefeitura precisa, mostra o que existe no mundo e mostra como fazer. Então, tem recurso dentro do BDMG, por exemplo. A Codenge é parceira do Cidades do Futuro e pode ajudar as prefeituras a fazer PPP para poder trazer ali mais tecnologia, projetos grandes para fazer essas questões de infraestrutura. Enfim, tem essa parte de infraestrutura. O quarto, que é um que eu acho espetacular, que é a transferência de tecnologia, e aí vem o HubGov. A gente já tem hoje 50 tecnologias, mais de 50 tecnologias doadas para o Estado por empresas, por universidades, enfim, por startups. Elas doaram as tecnologias para a gente e a gente transfere elas para as prefeituras. Qual que é a grande vantagem aqui? Praticamente todas essas tecnologias vão ser freemium ou trial, que é ou um teste por um tempo, testa aí por 6 meses, ou o teste para sempre da tecnologia, mas um pedaço dela. E aí um exemplo disso é o Trello, que muita gente usa, a gente usa ele de graça. Eu quero fazer mais funções, aí tem que pagar. Então, não, eu quero testar por 6 meses uma tecnologia. Deu certo, aí sim que eu vou contratar. E qual que é a grande vantagem nisso aqui? Mas só por 6 meses, gente? Para uma prefeitura, para a gestão pública, poder testar uma tecnologia formalmente é uma burocracia gigantesca. A gente arrebenta, a gente acaba com essa burocracia. É só o prefeito falar, eu quero testar essa tecnologia. Não, e aí você vai lá, faz a licitação, compra a tecnologia, às vezes não funciona. Não funciona, você fica preso naquilo, gasta um dinheiro à toa, Exatamente. Então, com esse teste, a gente tira isso da prefeitura. Não, testa primeiro. Testa aqui, se funcionar, aí sim você vai ver a forma de contratar. Porque aí pode ser que seja um processo de licitação, mas pode ser inovação aberta, pode ser encomenda tecnológica, tem outras formas de contratar tecnologia que a gente mostra também através do programa. Então, a gente dá tecnologia para as prefeituras poderem utilizar, e o último é capacitação, porque não adianta a gente levar tudo isso se o servidor público municipal não tiver capacitado para isso. Então, o prefeito vai designar algumas pessoas lá para trabalharem junto com a gente, e a gente até brinca que é quase um contrato de casamento, porque tecnologia é longo prazo. Então, assim, mudou uma lei federal, a gente já pega ela e manda para o município também. Chegou tecnologia nova, município tem tecnologia nova. Enfim, a gente vai mostrando, a gente vai capacitando os servidores o tempo todo. Então, prefeito que está assistindo aí, cidadão, fale com o prefeito que você conhece, vereador, demande da gente, a gente está à disposição para ajudar a prefeitura a levar o Minas Livre para crescer e ter um ambiente melhor de negócios, mas também os cidades do futuro para deixar, a prefeitura mais tecnológica e 2, a cidade melhor para receber investimento em tecnologia. Nossa, top demais. E assim, né? Eu vou até te pedir um negócio. Gente, quem quiser mexer com gestão pública, sabe que você vai ter que pedir. É 24 horas pedir, né? Tem a oportunidade, você pede. No futuro, você podia colocar os consórcios também para poder aderir, né? Para a gente poder também ter essas possibilidades de testar novas tecnologias e tudo. Né? Pode deixar que já vamos olhar. Já vamos pedir, né? Quem sabe, né? É uma boa, né? Porque às vezes o consórcio testa. Combinado. Ele mesmo consegue chegar e levar isso para os municípios, né? Falar, tem essa ferramenta aqui e acaba fomentando tecnologia. E tecnologia gera economia. Quando você coloca uma ferramenta de tecnologia que às vezes resolve um problema gigantesco, você diminui a carga, às vezes, de trabalho de uma pessoa que está ali gastando energia numa coisa desnecessária, ela pode direcionar a energia dela para uma outra coisa. Às vezes uma coisa que está gastando um dinheiro absurdo, um tempo longo para você conseguir entregar uma demanda, você diminui ali e a população fica mais feliz. Então, tecnologia é excelente para a gestão pública, só que essa curadoria, ela é importante. Porque a gente vê muita gente aí com solução de tecnologia. Nossa, quando chega na prática, mesmo o negócio não funciona. Vende bem, mas na prática o negócio não funciona, né? Então, essa curadoria do Estado ela é muito importante também. Então, eu acho que está completamente conectado com o que a gente precisa. Ô, Felipe, só falar um ponto, pegando uma parte da sua fala aí, porque servidor público que estiver assistindo, por exemplo, a gente não é só servidor público, né? A gente sabe que todo mundo fala, chegou tal tecnologia e vai acabar emprego. Não é isso que vai acontecer.
os empregos vão ser mais qualificados. Então, Certeza. assim, a gente, com o Cidades do Futuro e com as tecnologias que a gente vai levar para a prefeitura, o servidor público pode ficar tranquilo que a meta não é demitir ele, não. Pelo contrário, é dar uma ferramenta para melhorar o serviço dele. Então, algo que o servidor público hoje gasta uma semana para fazer, pode ser que ele faça em minutos. Então, a ideia é essa, é a gente dar mais eficiência. Aí o servidor que vai ter aquela tecnologia disponível para ele, ela vai executar a missão ali que o prefeito passou para ela, o governador, seja quem for, de forma muito mais rápida, muito melhor também, e vai ter mais tempo para fazer outras funções. Então é bom para todo mundo. Todo mundo ganha com tecnologia implementada dentro da prefeitura, dentro do governo, dentro da empresa. Então, assim, isso que você falou, acho que é muito importante, por isso que eu quis fazer esse parênteses. É uma demanda infinita, praticamente, ali, a gestão pública. Então, as ferramentas de tecnologia, é isso que você falou, vai ajudar a melhorar um processo. Mas, assim, melhorou um processo, gente, o emprego vai continuar lá. Por quê? Porque realmente tem N outros problemas para serem resolvidos, né? Gestão pública é 24 horas. Pois é, exatamente. Ô, Bruno, e você falou uma coisa que me chamou a atenção no início e que a gente gosta muito aqui, que é a questão da qualificação. 2 graduações, não sei quantos MBAs, sei o quê, mestrado. Eu falei, gente, não, peraí, me conta melhor. Porque, assim, a sua área, eu pelo menos gosto muito. Eu acho uma área muito é o coração do desenvolvimento, é o desenvolvimento econômico. E com o desenvolvimento econômico, você investe em saúde, investe em educação, investe em infraestrutura, investe em tudo, todas as outras. E quem quiser seguir para esse caminho aí do desenvolvimento econômico, às vezes uma cidade ali, a pessoa quer contribuir ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, ou então fomentar ali, igual você já fez com o seu hub, fomentar ali a economia local, a junta comercial ali, o comércio, enfim. Você pode falar das suas qualificações ou talvez algumas qualificações que você acha que faz sentido dentro disso, para a pessoa melhorar ali. Às vezes a pessoa já é formada, quer fazer um MBA, um negócio estratégico, que vai ajudar nessa área de desenvolvimento econômico. Não, assim, essa é a parte mais importante do Brasil hoje. A maior demanda do Brasil hoje é a qualificação. Assim, até para dar um dado para quem estiver assistindo. Suíça, país mais inovador do mundo. Eu fui lá um tempo atrás lá participar de eventos, de base tecnológica e tudo mais. Aí todo mundo vai pensar, não, então tá todo mundo na faculdade, tá todo mundo fazendo pós-graduação, doutorado, etc. Não, lá como é que funciona? 75% das pessoas que têm idade ali depois do ensino médio de ir para uma graduação ou alguma coisa, 75%, o cara, 3 em cada 4 vão para curso técnico. 25% segue ali a carreira acadêmica. E aí vai graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, etc. E tem algum problema, tem algum demérito nisso? De forma alguma. A maior demanda hoje no Brasil é curso técnico. Então, a minha primeira dica é, para quem está formando, foque em fazer um curso técnico inicialmente. Depois, se for o caso, vai para graduação. E aí, qual que é o número do Brasil? Então, Suíça, melhor país do mundo aí em inovação e etc. 75% técnico, 25% graduação. Brasil, 85% graduação, 15% técnico. Então, a gente está formando muita gente que não está formando no lugar certo. Então, assim, isso é ruim de falar, talvez, mas é o certo. Então, assim, primeira coisa, não é demérito nenhum fazer curso técnico, gente. Vamos fazer curso técnico, principalmente quem está na idade ali, para começar a trabalhar. Tem muito curso técnico que o salário inicial é melhor do que uma graduação. Então, assim, para a hora que você for fazer uma graduação, faz de uma maneira mais bem pensada, estruturada, que tem a ver com a sua carreira política, profissional, seja o que for, e com aquilo que você quer fazer. Idade média na Alemanha para a pessoa entrar na faculdade, 30 anos. A gente aqui com 17, 18 anos, a pessoa... Tem que escolher, né? Ficar pressão. Se não escolher, você tá errado. O que é isso? É vagabundo. Pois é. Gente, faça com calma. Então, a primeira coisa é essa. Curso técnico. Segunda coisa, agora eu quero entrar na graduação. Escolhe alguma coisa que faça sentido para aquilo que você, número 1, gosta. Isso aí a gente sempre vê todo mundo falar, que quem trabalha com o que gosta acaba... É como se não trabalhasse, né? Você tá fazendo... Você acorda feliz todo dia, vai dormir feliz todo dia. Mas não é só o que gosta também, não. Além de gostar, é aquilo que vai gerar dinheiro para você mesmo, para sua família. Então, para você poder viver bem, para você ficar feliz e tudo mais, e contribuir com a sociedade. Então, são várias as análises que você tem que fazer antes de decidir. Por isso que o ideal é... Cara, faz um curso técnico primeiro para alguma profissão ali que você acha que é interessante para você seguir, seja ela na tecnologia, seja na indústria, no agro, serviço, comércio, o que for, ou gestão pública. Então, assim, vai para uma área que tem a ver com você. Depois dali, fez sentido você ir para a graduação, vai para a graduação. Então, assim, eu não estou fazendo aqui uma propaganda contra a faculdade, pelo contrário. Igual você falou, né? Eu tenho 2 graduações, 3 MBAs, estou fazendo um mestrado, tenho um programa executivo no exterior. Então, assim, eu acho que vale muito a pena investir em educação. Mas cada um analisar o que é melhor para ele. Cara, eu quero entrar para a gestão pública, mas o que na gestão pública? É na saúde?
cara, então vamos buscar aqui cursos da área de saúde. No desenvolvimento econômico, deixa eu buscar cursos aqui que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver com isso tudo que a gente está conversando aqui. É tecnologia? Tem muito curso para isso. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que saber direcionar o caminho que ela quer seguir. E como que acontece isso, gente? É testando, é começar a trabalhar com uma coisa, não deu certo, vai para outra, é lendo, é vendo podcasts, é lendo. Então, assim, a pessoa tem que saber muito bem onde que ela vai entrar. E não ter medo de mudar também. Nossa, eu já estou com 40 anos de idade, não é hora de criar uma profissão nova, não. Claro que é, ué. Por que não? Então, assim, eu acho que é muito nesse sentido. Se conhecer, primeiro, conheça a si mesmo, né? O Sócrates, né, falava isso. Então, assim, primeira coisa, conheça a si mesmo. Você sabe o que você é bom, sabe o que você pode desenvolver melhor, vai para essa área. E no desenvolvimento econômico ele é muito amplo. Então, assim, dá para a pessoa fazer, por exemplo, um curso de administração pública ou que seja de administração de empresa, que foi minha primeira graduação, fazer um curso mais amplo aí para ter uma visão geral e depois focar em alguma área. O mestrado que eu estou fazendo agora, por exemplo, é inovação tecnológica, lá no UFMG. Você quer seguir para esse caminho? Tem cursos para esse caminho. Ah, não, eu quero ir para a parte de atração de investimentos. Tem cursos que te abrem a visão para isso. Então, assim, é saber onde você quer chegar. Eu quero chegar aqui, então para eu chegar aqui tem esse curso, tem isso, tem esse congresso para eu ir, tem esse evento para participar, tem essas pessoas para conectar. Networking é extremamente importante. Então, assim, coloca um objetivo e como chegar nesse objetivo. Acho que essa é a principal sugestão que tinha para dar para isso. Você que está começando uma aula aqui do nosso secretário executivo de Estado, gente. E, assim, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acredito que a formação técnica ela é muito negligenciada aqui no Brasil. E eu também, né, tem que tomar cuidado, porque hoje a gente vê na internet de tudo, né? Então a gente fazendo propaganda contra graduação, que isso não serve para nada, não sei o quê. A gente que veio de lá, né, que graças a Deus tivemos muito sucesso, me ajuda. Nossa, tá louco. A minha formação hoje, eu devo a graduação que eu fiz. Eu tenho uma que eu parei na metade, que foi engenharia, e as ciências sociais eu finalizei, depois, né, fui para a gestão pública, enfim. Agora, a área técnica, por exemplo, vou dar um exemplo prático, que todo mundo aqui que é 30 a mais já teve esse problema. Eletricista. Procura um eletricista. Não tem agenda, quando tem assim, um valor que às vezes pesa um pouco, e você vai ver lá e tal. E assim, a gente não vê interesse dos jovens fazer um curso de um técnico de elétrica, eletricista, pula direto às vezes para a graduação, uma pressão muito jovem, a pessoa com 17 anos, sabe? Então, o governo tem o Trilhas de Futuro, exatamente, que é justamente nessa área. E acaba que as grandes empresas, aí voltando um pouco nessa questão da atração de investimentos, ela enxerga isso. Sim. Enxerga o governo realmente fomentando ali a capacitação técnica, porque é isso aí que vai trazer, às vezes, que vai mudar a vida da pessoa, vai trazer um sustento melhor. E essas duas coisas ali em paralelo, qualificação junto com a atração de novas empresas, novos empreendedores, eu acredito que é o que está fazendo esse desenvolvimento acontecer, e uma coisa vai chamando a outra, né? A qualificação técnica é extremamente importante. E a graduação, pô, nem se fala, excelente, né? Mas existe uma desconexão aí, né? Igual você falou, demais. 80 e tantos % graduação e menos de 20% o curso técnico, ué, como é que vai ser, né? Tá errado. Então, assim, não tá legal. Então, esse planejamento, eu acredito que o governo também tem feito de forma acertada, tanto em capacitar, é de graça o Trilhas de Futuro, gente. O menino vai, estuda, faz um curso técnico top, recebe. Tem até um lanche, não tem? Tem casos que a pessoa recebe dinheiro para refeição e transporte também. Refeição e transporte, exatamente. Então, assim, excelente. Ô, Brunão, antes da gente encerrar aqui, cara, eu queria que você quiser falar alguma outra coisa, alguma questão que ainda ficou para trás aqui do desenvolvimento econômico, o seu trabalho no dia a dia. Antes disso, um negócio que a gente conversou aqui que eu queria que você comentasse, porque teve o Hacktown lá em Santa Rita de Sapucaí. Aqui é um evento gigantesco,
né? Eu lembro que o professor Wander, que era o antigo prefeito, falava muito desse evento. Eu ensaiei lá várias vezes. Você comentou um pouco comigo aqui do evento e eu já falei assim, não, ano que vem eu já vou planejar melhor. Como é que foi esse evento? Como é que é? E qual que é a importância disso aqui para o sul de Minas? Tá, ó, é o maior evento de tecnologia que a gente tem aqui no estado e ele alia tecnologia com cultura. Então, assim, realmente vale a pena ir. Eu fui nos últimos 3 anos, o pessoal que criou lá, o Marcos e a turma toda lá, eles fazem um trabalho espetacular. É um programa que a gente tem muita felicidade em apoiar nesses 3 anos aí. A gente poderia apoiar mais e melhor, concordo, mas o Estado a gente ainda está passando por ajustes para poder atuar melhor. Uhum. Mas eventos como esse, tem vários outros no Estado também, nessa área de tecnologia, mas também na área empresarial, em todas as áreas, a gente busca estar junto. Alguns casos a gente apoia, outros casos a gente participa pessoalmente, outros casos o Estado tem condição de patrocinar também financeiramente, e por aí vai. Então, assim, o Hacktown, ele, para quem não sabe, Hacktown, a ideia seria hackear a cidade. Então, ele acontece na cidade inteira. Então, assim, quem não foi ainda em Santa Rita, coloquem na agenda. É sempre final de julho, início de agosto, todo ano tem. É uns 4, 5 dias de duração e a cidade fica tomada mesmo. O conteúdo é muito voltado para a tecnologia, mas todas as áreas que vocês podem imaginar de tecnologia. A gente até conversou aqui, né, que ciência, tecnologia e inovação é transversal. Então você vai ver lá falar sobre tecnologia social, tecnologia ambiental. Assim, é muito amplo mesmo. Vale a pena poder participar, e para além do conteúdo tecnológico, o networking lá acontece o tempo todo. Porque como tem toda essa base cultural e o evento ele acontece, não é um ponto da cidade, não. São acho que mais de 100 pontos da cidade. Por exemplo, você vai entrar num restaurante que vai estar tendo uma palestra lá sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre blockchain, enfim. Então, você fica o tempo todo tendo conteúdo em vários pontos diferentes, aproveitando da cidade com toda essa atração cultural e conhecendo gente do mundo inteiro, fazendo conexão com gente do mundo inteiro. E eventos como esse, gente, realmente tem que participar porque vale muito a pena. A gente aqui em Minas Gerais tem outros grandes eventos de tecnologia, que tem o Minas Summit, JF Summit, Uberlândia Summit, teve o Collab agora em Uberlândia também, novo evento que eles criaram. São vários, eu não vou ficar citando aqui, a gente vai ficar o dia todo, que não existiam antes. O Hacktown já existe há mais tempo, mas a maior parte de todos esses que eu citei não existiam antes e agora começaram a existir. A gente fomentou eles, a gente até criou um edital inédito na FAPEMIG, foram 3 milhões de reais disponibilizados para eventos de tecnologia no estado. Foram 32 eventos, se não me engano, escolhidos pela Câmara, né? É uma Câmara de avaliação que participa lá da FAPEMIG, com toda a análise técnica. Ou seja, a gente está fomentando eventos do estado inteiro. Foi uma das coisas, quando eu cheguei lá, falar sobre o Bruno, você quer voltar com um evento grande do estado, o estado organizando um evento? Eu falei, gente, mas para quê? O estado organizar um evento só, grande, enorme no ano, competir com o setor produtivo que poderia estar fazendo esse evento acontecer, sendo que a gente pode fomentar vários outros. Só nesse edital são 32 eventos. Mas para além desse edital, tem vários outros que a gente está apoiando. Então a gente está vendo acontecer eventos de tecnologia e inovação no estado inteiro. Norte a sul, leste a oeste, simplesmente falando, não, o estado ele não tem que ser o que vai fazer tudo acontecer, tem que apoiar quem faz acontecer. E é isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem quase como lema. E o governador Zema e o vice Matheus também falam isso pra gente. A gente vai induzir, mas a gente não precisa ser o cara, o principal ali. A gente vai estar apoiando, deixa você fazer, deixa o outro empreendedor fazer, deixa o outro cidadão fazer, deixa a prefeitura fazer, deixa o SAMU fazer, enfim, a gente vai chegar e apoiar. E graças a Deus, pelo menos nessa área aí, tem dado muito certo. E tá crescendo. Então, assim, coloquem na agenda de vocês, Hacktown, todos esses outros eventos, que vale a pena. Pois é. E, cara, uma palavra final aí, se você quiser deixar pra turma. Tá. Enfim, finalizar, porque assim, vou te falar, é um orgulho ter sua presença aqui, né? Um privilégio poder compartilhar esse momento, mas assim, se você puder deixar uma palavra final pra turma aí. Então, bora. Então, assim, primeiro te agradecer, Felipe, pelo convite mais uma vez. Como você disse, né, a gente já se conhece há tantos anos. Você estava lá, né, do lado do Zema, do lado do Matheus, do lado da gestão pública do governo lá, no primeiro governo, agora veio aqui poder assumir o SAMU. E, de novo, não é porque eu estou na sua frente, não. Realmente fazendo um trabalho reconhecido, todo mundo elogiando. Então, parabéns pelo que você tem feito aqui. Valeu. Eu já sabia que ia dar certo. Quando você contou que estava vindo para cá, eu falei, nossa, que gol de placa que o pessoal aqui fez. Então, parabéns. A gente trocou, né? Se foi para Belo Horizonte, eu vim para cá. Exatamente, a gente trocou de cidade. E, assim, mais, como você disse, a nossa secretaria ela é extremamente acessível. Então, assim, não só para prefeitos, vereadores, mas também para qualquer tipo de empreendedor. Uma coisa que a gente gosta sempre de reforçar. A gente tem lá, em nível estrutural, a mesma estrutura para mineração, é uma diretoria de mineração, Minas Gerais, leva o nome do estado, das minas, então, assim, grandes empresas, né? A gente tem uma diretoria de artesanato. É o mesmo tamanho.
Então, assim, a gente trata da mesma forma e não é nem da mesma forma, a gente trata ainda melhor, a gente é bem mais atuante ainda com artesãos, com os pequenos, as startups que estão começando agora. O Google está em Minas Gerais, então vai ficar apoiando ele o dia inteiro. Não, a gente apoia muito mais as startups. A gente está do lado do Google, tá? A gente está do lado das grandes empresas, tá? Mas a gente está do lado das pequenas, médias, grandes, micro e pequeno empreendedor, MEI. A gente está do lado de todo mundo que quer gerar emprego e renda aqui no estado. E só para pegar aí a parte do Trilhos de Futuro que você falou, é hoje o maior e melhor programa de curso técnico do Brasil acontecendo. Todo governos estaduais, federais fazendo programas de curso técnico, todo mundo via acontecer o tempo todo. Só que o que sempre foi feito? Olhava a oferta. Então, por exemplo, chegava aqui em Varginha, o que tem de curso técnico aqui na cidade? Aí vou dar um exemplo. Eu consigo, a escola tal aqui, a gente consegue formar 1.000 cabeleireiras aqui em Varginha. Aí chegava o governo, dava esse dinheiro para eles fazerem esse curso, para 1.000 cabeleireiras, acabava formando umas 400, que a maioria desistia, dessas ia ter emprego 40, 50, porque não tem demanda para 1.000 cabeleireiras aqui. E o que a gente fez? Parece óbvio, mas ninguém fez antes. A gente inverteu. Ao invés de olhar a oferta, a gente olha a demanda. Então, cada um dos empresários, pequeno empresário também, entra na plataforma lá. Então, acesse aí Trilhos de Futuro, põe no Google que vocês já vão achar. E aí o empresário chega lá e fala assim, cara, eu tenho demanda de 2 eletricistas, 3 pedreiros, 5 disso, 10 daquilo, tananã. A gente junta isso, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza para a Secretaria de Educação do Estado, ela lança o edital para comprar os cursos aqui, sob demanda. Então, por isso que tem dado tão certo. A gente forma na cidade o que a cidade precisa de mão de obra capacitada. E está dando tão certo a ponto de a gente formar quase o dobro de pessoas que São Paulo está formando, para você ter ideia, em curso técnico. Excelente. Então, assim, programas como esse a gente cria como? Ouvindo a população. Por isso que o Zema está viajando o tempo todo, o Matheus Simões está viajando o tempo todo, eu e toda a nossa equipe é demandada disso, a gente está sempre viajando o tempo todo, para poder, número 1, ouvir das pessoas, apresentar o que a gente tem, né? Aliás, começar apresentando, a gente mostra o que a gente tem, mas mais importante que isso é ouvir. Não adianta nada a gente ficar lá na cidade administrativa pensando em N editais, programas de governo, etc., se a gente não estiver ouvindo quem realmente vai utilizar daquele projeto, daquele programa, daquele trabalho que a gente está criando. Então, por isso tem dado tão certo, por isso que, como a gente disse, não é só meta que a gente está batendo, a gente está batendo recordes em todas as áreas. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pela secretária Mila hoje, toda a nossa equipe, ela coordena um sistema de desenvolvimento econômico, que hoje são 12 vinculadas. Então tem lá CEMIG, Copasa, BDMG, FAPEMIG, Coab, MGI, MGS, Loteria, são várias, a Junta Comercial, todas elas fazendo um grande trabalho pensando no desenvolvimento econômico como um todo do Estado. Cada uma na sua área, cada uma com a sua meta ali, e graças a Deus tem dado tudo certo. Então, para concluir, Felipe, mais uma vez, te agradecer e para quem está assistindo, não só eu, me coloco à disposição, mas toda a nossa equipe está à disposição para ajudar prefeitos, vereadores, gestores públicos como um todo e gestores privados, empresários, empreendedores, pessoa que quer trabalhar, pessoa que quer investir aqui em Minas Gerais. A gente está à disposição para poder trabalhar com vocês e, como o nosso governador sempre fala, poder continuar atraindo investimento do Estado e gerando emprego para os mineiros. Cara, e assim, sem palavras para dizer assim, o quanto a gente é grato de ter você aqui, Bruno, de ouvir isso. E sabe que eu fico feliz também, assim, que é uma característica do governo, né? Do nosso governador Romeu Zema, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos. E a gente eu fico tão feliz, fico tão tranquilo de olhar para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ver um cara igual você que sofreu bastante, né? que pôs a cara no sol, que estudou, que se qualificou, que se esforçou, atuando ali dentro de uma pasta tão importante para a gente. A gente vê, historicamente, pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de traquejo ali, nenhum tipo de formação, às vezes acontecendo, assumindo umas coisas que você não entende nada. E com você lá, com a Mila, o próprio Passado, o próprio Tenente Melo, a turma que a gente conhece lá, né, o João, não sei se o João está lá ainda, tá. Mas lá no Invest Minas, a turma lá... Presidente João Paulo. Está lá, né? Então, assim, a gente vê pessoas que realmente vivem isso, atuando dentro da área, e eu acho que é por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico talvez seja a menina dos olhos ali do governo, né? Porque, realmente, quando você gera emprego, você dá autonomia para as pessoas, você faz com que a cidade se desenvolva e entregue uma gestão melhor. Eu acho que os números, você tem controle da produtividade. Agora, o que impacta uma carteira de trabalho assinada para uma família, talvez não, com certeza a gente não tem nem noção do que é isso, né? E talvez a pessoa que está lá com a carteira assinada
nem imagina todo o trabalho que tem por trás para aquela carteira chegar na mão dela. Então, assim, é uma atividade muito bonita. Às vezes as pessoas olham muito, né, com razão, com toda a importância que tem, mas às vezes as pessoas olham muito para a educação, para a saúde, para a segurança, olham muito esses índices, e o desenvolvimento econômico, às vezes, assim, é normal, eu também não sabia, assim, a gente nem sabe para que serve. Mas o desenvolvimento econômico é o que gera riqueza, é o que gera qualidade de vida das pessoas. E parabéns por estar nessa função, cara. Agradeço você aí pelo trabalho que você tem desenvolvido, a Mila, o governador, todos que estão envolvidos. E agradecer mais uma vez por sua presença aqui, tá bom? Valeu mesmo. E agradecer também a Licitar, né, Renan? Não pode deixar de agradecer, né? Porque oferece esse episódio aqui pra gente, a Licitar Digital. Né, se você tem interesse em melhorar, a gente falou muito de tecnologia aqui, melhorar a relação entre os fornecedores e a sua prefeitura, dar mais transparência, dar mais celeridade, procura a Licitar Digital. E vamos continuar aqui no Fala Líder, sempre com uma visita que nos ensina bastante, hoje aprendemos bastante, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram e vamos continuar aqui batendo papo e aprendendo bastante. Muito obrigado.